Então, o trabalho do Leonard Bloomfield. Qual é o trabalho dele? Então, como eu já disse, eu já tinha adiantado para vocês, tem formação antropológica. Então, ele é um antropólogo, assim como Edward Sapir, que também teve Franz Boas como orientador. Então, Franz Boas tinha a intenção, o Franz Boas era um antropólogo de formação também, ele foi para os Estados Unidos, o Edward Sapir também segue para os Estados Unidos, e lá eles formam um grupo de antropólogos que vão estudar as línguas indígenas norte-americanas. Então, eles tinham a intenção de estudar essas línguas, estudar esse povo indígena norte-americano. Leonard Bloomfield foi professor universitário a vida toda. Ele trabalhou com isso a vida toda, como vocês viram lá anteriormente. Então, ele termina o seu trabalho justamente no momento em que ele estava, né, na faculdade, na Universidade de Yale, no momento em que ele estava repensando o que ele poderia fazer mais, né? O que ele poderia acrescentar mais. Ele já tinha feito Language, né? Ele morre alguns anos depois de já ter feito Language, mas ele ainda estava pensando a respeito desses aspectos linguísticos. É um pesquisador de línguas ameríndias, como eu já disse, e é um linguista. Muitos dizem o contrário, muitos afirmam que o Leonard Bloomfield não é um linguista, porém eu defendo essa tese de que ele é sim um linguista. Ele é um linguista à medida que ele orienta, inclusive, os seus alunos que estudavam língua, né? Ele orienta, inclusive, seus alunos no sentido de como fazer, o que deve ser observado, porque ele tinha experiência nisso. Ele passou grande parte da história dele, da vida dele, ele passou nessas comunidades ameríndias. Então, lá ele aprendeu a falar a língua, ele aprendeu a convivência com o povo, aprendeu a cultura daquele povo, e tudo isso implica dizer que nós estamos falando em língua. E se nós estamos falando em língua, se ele teve, então, outros linguistas, não podemos dizer linguistas, mas estudiosos das questões linguísticas, como William Whitney e William von Humboldt, como parceiros, né, de ideias, nós podemos dizer que por esse ângulo ele é linguista sim, ele foi linguista sim e ele contribuiu com a linguística. Então, em algum momento da história, a gente vai perceber que isso vai ser importante porque lança a América, né, do Norte como precursora dessa linguística americana. Então, a linguística já existia, já muito bem estruturada na Europa, mas é com Leonard Bloomfield que a América realmente entra nessa engrenagem e começa a fazer, a estudar realmente a língua. Então, ele teve duas obras principais, né? Introduction to the Study of Language, que é de 1914, e Language, de 1933. Essas não foram as únicas obras dele. Além de professor, ele também se detinha a fazer manuais. Manuais para ensinar as crianças a leitura, manuais para ensinar as pessoas segunda língua, porque ele também falava sobre segunda língua, ele pensava sobre esse assunto. Então, essas duas obras aqui, para mim, o Language, a mais completa delas, ele vai sintetizar tudo que ele conseguiu apreender a respeito dos estudos de língua. Então, os temas dessas obras partem de 4 pilares, tanto a primeira quanto a segunda. Como eu já disse, a segunda é um aperfeiçoamento da primeira. Então, as duas, tanto a primeira quanto a segunda, têm como pilar a língua, os fonemas, a comunidade de fala e o falante. Então, esses são os pilares que sustentam as obras de Bloomfield, que sustentam o pensamento bloomfieldiano, ok? E vai ser sobre isso
que nós vamos falando a respeito dos 3 atos que eu preparei para vocês.